A expectativa é de queda nas vendas do pescado durante a Semana Santa por causa da pandemia do novo coronavírus. Uma campanha vai tentar estimular o consumo. Eu converso com Ramon Neves, que é subsecretário de Desenvolvimento Econômico da Pesca e Aquicultura. Ramon, a pandemia acontece justamente num período muito importante de venda do pescado, né, por causa da Semana Santa. Como é que você analisa essa situação no setor? Sérgio, primeiro agradecer a oportunidade aí pelo convite, né, e também pelo espaço para a gente poder prestar os esclarecimentos à população, principalmente aos pescadores do estado que estão muito preocupados em relação ao futuro diante da crise. E, bem, a gente está, nesse primeiro momento, no meio de uma transferência, né, da atribuição da pesca para o desenvolvimento econômico. Mas a gente não deixou de se atentar a como a crise poderia impactar o mercado e a produção pesqueira no estado, né? A gente tem visto que em alguns lugares houve sim uma redução, principalmente por conta da dificuldade que o consumidor tem de acessar ao pescado, né? E também do que o pescador tem de ofertar o produto, né? Mas na nossa percepção isso é uma questão temporária, né? O mercado ele vai se estabilizar do curto para o médio prazo. Primeiro porque o Rio de Janeiro ele é deficitário na oferta de pescado para o que a gente consome, né? Então, para a gente ter uma ideia, a região metropolitana do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro em si, né? Nós temos um dos maiores consumos per capita de pescado do país. Então, enquanto a média está em 6 quilos de pescado por habitante, no Rio de Janeiro nós temos essa média de 16. E o que a gente produz no estado não atende a toda essa demanda. Então, a gente consegue atender aí por volta de 1/3. Então, 2/3 do pescado consumido vem de fora do Rio, inclusive até mesmo de outros países. Então, é natural que vá haver um redimensionamento desse consumo, né? Os consumidores eles vão mudar seus hábitos, mas eles não vão deixar de consumir, né? Principalmente alimentos. Então, o que a gente tem recomendado muito às colônias, principalmente aos pescadores artesanais, a indústria nem tanto, porque a indústria é natural que eles já têm essas estratégias, mas principalmente as colônias ainda precisam entender que a forma de consumo mudou. Então, a gente tem estimulado a entrega direta, o delivery, nós temos estimulado também o consumo de espécies locais. Então, a campanha ela trata muito disso, a gente estimular e valorizar as espécies que são do litoral do Rio. Então, aí eu chamo a atenção até para a população que estiver assistindo, vamos priorizar o consumo de corvina e tainha, que são como o filé mignon do pescado do nosso litoral, mas a gente também tem a anchova, a sardinha, que já é muito tradicional no nosso consumo, o olho de cão. Agora, Ramon, nesse momento de pandemia, né, todo mundo fala no exercício da solidariedade, né? A ideia é justamente sensibilizar o consumidor para que ele possa consumir justamente do pescador, do pequeno empresário desse setor. Exatamente, a ideia é essa, mas a gente também precisa, de um lado, formar o consumidor, né, ou informá-lo, né, porque o consumidor, quando ele chega ao mercado, ele olha um salmão, uma merluza, ele acha que ele vai estar naturalmente ajudando o pescador do estado, não necessariamente. Então, o que a gente quer nesse primeiro momento vamos contribuir com o nosso consumo local, priorizando. Até porque, se a crise se estender muito, é possível que haja uma dificuldade de abastecimento dessas espécies que vêm de fora. Então, a gente fortalecendo as cadeias locais, as cadeias curtas, a gente vai estar garantindo também o nosso abastecimento de médio prazo. Então, Você acha que hoje a redução da venda do pescado em relação a essa pandemia chega a quantos por cento? Em alguns mercados estão se falando em 60%, 70%, mas a gente ainda não tem esses dados consolidados, porque é difícil mandar as equipes a campos para fazer essa conferência, né? Então, assim, a gente está vendo até mesmo o IBGE, que não tem mandado equipes a campos para medir, por exemplo, a inflação.
Então, a gente vai ter uma dificuldade de obtenção de dados. Que a gente tem Seria uma questão, por exemplo, do peixe mais barato tem uma venda normalizada, mas o peixe mais caro, que abastece os restaurantes, por exemplo, sei lá, talvez a tilápia, a venda já fica um pouco mais comprometida? Exatamente. Já há um comprometimento desses pescados mais caros, mas é o que eu estou te falando, Sérgio. A gente regulando a questão da oferta desse pescado e como a gente vai ofertá-lo, né? Então, no caso, os peixes de maiores valores são oferecidos pelos restaurantes. Então, a gente vai estar pulando a etapa do restaurante e possibilitando que o consumidor tenha acesso a peixes de maior valor agregado de forma direta. Então, ele vai fazer o consumo na casa dele, de uma corvina, de uma tainha, de um cação. Então, são peixes que são mais consumidos nos restaurantes, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai lançar a pedra. No segundo momento, nós vamos estimular as formas de consumo, trabalhar campanhas para que as colônias possam chegar ao consumidor. Num outro lado, nós temos abertos mercados dentro dos próprios supermercados do Estado. Então, agradeço muito ao apoio do secretário Lucas Tristão, que tem conversado muito com a Associação de Supermercados do Estado e tem nos permitido fazer esse canal direto entre as colônias, entre as cooperativas e os supermercados. Então, há também uma tendência de que os supermercados comecem a consumir mais esse pescado que iria para os restaurantes, passe a ir para os supermercados e, consequentemente, ao consumidor. Agora, com essa queda aí que você falou de aproximadamente 60%, uma estimativa, não há um levantamento oficial, mas vocês estimam que seja isso, os pescadores eles se enquadram nesse auxílio oferecido pelo governo federal, por exemplo? Então, em relação ao enquadramento dos pescadores, é preciso a gente levantar algumas coisas, né? Hoje, por exemplo, a gente tem os pescadores de camarão, eles estão recebendo seguro-defesa. Então, aqueles que já se enquadram e estão recebendo seguro-defesa, eles ainda não ficou claro se eles vão ter direito a esse acesso a esse benefício a mais, até porque o seguro-defesa paga mais. Então, a gente tem um entendimento de que quem está no seguro-defesa, quem está por receber o seguro-defesa, não vai entrar. Nós já temos feito o levantamento de quem são os pescadores que estão no Cadastro Único, né, e levantando a situação deles para saber mais ou menos uma estimativa de quantos podem ou não acessar. E, numa outra ponta, informando também aos pescadores e aos agricultores os caminhos para que eles possam acessar e saber se eles têm direito ao benefício. Então, algumas coisas ainda não estão claras, porque, por exemplo, tem alguns ajustes sendo feitos no Congresso em relação à pesca, tanto no sentido de acesso ao benefício, quanto no sentido também de compra direta, pois o Ministério da Agricultura já anunciou um valor de 500 milhões de compra direta para a agricultura familiar, mas ainda não ficou claro em relação à pesca, né? Então, a gente ainda está aguardando esses ajustes a nível federal para saber como que a gente vai se posicionar. Ramon, em relação a essa mudança da Subsecretaria de Pesca e Aquicultura, né, que foi incluída recentemente aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, né, e Relações Internacionais, a gente tem uma necessidade de valorização desse setor, né? Afinal, o nosso litoral é bastante extenso, né? Qual que é a expectativa de vocês com essa mudança? A expectativa é muito positiva, né? E decorre um entendimento, até por parte do governador, em relação de que a pesca, né, é um setor que ficou muito abandonado nos últimos anos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi o maior produtor do Brasil, hoje é o terceiro, isso em relação à extração pesqueira, né, que é a pesca de alto mar e de mar em si. E quando a gente parte para a aquicultura, nós somos o 7º ou 8º. Então, assim, nós temos isso sendo um dos maiores mercados consumidores de pescado do Brasil. Então, a gente tem uma margem muito boa de trabalho e de possibilidades, né? Então, existem projetos que já estão travados há muito tempo, como em relação ao terminal pesqueiro do Estado. O Rio de Janeiro hoje carece de um terminal pesqueiro bem estruturado para que a indústria pesqueira possa, de fato, se desenvolver e retornar, né? Nós passamos por um período em que muitas empresas saíram do Rio de Janeiro
e foram para Santa Catarina, foram para o Paraná, foram para São Paulo, pela falta do terminal pesqueiro, por questões tributárias que não estavam claras. Então, uma série de coisas que na pasta anterior a gente tinha muita dificuldade. A pasta anterior ficava muito focada na extensão e um pouco na pesquisa. E agora a gente precisa trabalhar a peça como, de fato, um setor econômico com potencial, tanto de emprego quanto de geração de renda. E a gente entendeu, né, o governador entendeu que o desenvolvimento econômico seria onde a pesca poderia ter a visibilidade necessária. Ramon, muito obrigado, então, pelas suas informações. Obrigado pela entrevista.